Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, chegou o match que tanto estávamos esperando no torneio Legends of Chess 2020. Vassily Ivanchuk contra Magnus Carlsen. Temos aqui duas lendas do tabuleiro, né? O Ivanchuk, aí, o gênio ucraniano contra o atual campeão mundial. Vamos dar uma olhada nesse match tão esperado. Magnus Carlsen de brancas aqui contra Vassily Ivanchuk. E o Magnus Carlsen abre com o peão da dama. D4, temos cavalo em F6 pelo Ivanchuk. C4, E6. Cavalo em F3, bispo B4, cheque, aqui pelo Ivanchuk. Cavalo de bem D2 e roque simplesmente. Temos A3 desafiando aí o bispo do Ivanchuk. O bispo volta para E7 em segurança. E aqui E4, Magnus Carlsen ganhando espaço no centro. D6 pelo Ivanchuk, bispo em E2 desenvolvendo. E aqui um lance ao estilo do Ivanchuk. O lance fora da caixa, cavalo de F lá em D7. O que ele está fazendo, né? O Magnus Carlsen está desenvolvendo aqui todas as peças, já agarrou aqui o centro. O que o Ivanchuk está fazendo mexendo esse cavalo aí de novo? Mas na verdade o Ivanchuk está preparando para jogar D5 aqui. Muito interessante essa escolha do Ivanchuk e não ter o cavalo assediado por E5, não dá essa opção para as brancas. A partida seguiu com o Magnus Carlsen, sabe disso. E também vai para um lance igualmente surpreendente, o lance cavalo B1. O que está acontecendo? Como assim o cavalo volta e o outro cavalo volta? Eles estão de sacanagem, é jogo psicológico? Isso... Não é nada disso. Na verdade aqui o Magnus Carlsen também viu que a briga toda vai ser por D5. Então manobra o cavalo para C3, de onde o cavalo também vai poder brigar por D5. Legal, legal. Aqui é um mais gênio que o outro, né? A partida seguiu com D5 aqui pelo Ivanchuk. E você pode estar se perguntando, mas o Ivanchuk já está entregando um peão aqui? Na verdade não é bem uma entrega, o Magnus Carlsen segue simplesmente com o cavalo C3, mas se as brancas tivessem capturado E por D5, E por D5, C por D5, parece que as brancas ganham um peão, mas o cavalo viria para B6, abrindo um duplo ataque em D5, que não haveria nenhuma defesa, e depois de, por exemplo, cavalo C3, cavalo por D5 e roque, o jogo pode ir embora, né? Poderia ir embora normalmente dessa forma, com bastante equilíbrio, né? Então o Ivanchuk não está perdendo o peão não, quando ele faz o lance D5, e o Magnus Carlsen não sabe de tudo isso e prefere simplesmente melhorar aí a posição do cavalo com o cavalo C3. A partida seguiu com D por E4, cavalo por E4 e agora sim, satisfeito por não ter mais nenhum peão na coluna E, o Ivanchuk volta o cavalo para F6 sem ter o risco de um peão expulsá-lo daí. A partida continuou com dama C2 protegendo o cavalo, cavalo de bem em D7. E aqui o Magnus Carlsen já faz o lance cavalo de E aqui em G5, pressionando, incomodando aqui no ponto de H7. Temos C5 e pelo Ivanchuk, bispo em E3, dama em A5 cheque, e aqui a posição incomoda, porque o peão não pode avançar, simplesmente o peão captura. Esse peão da coluna A está cravado, se não está caindo a torre. Esse lance aí incomoda. Talvez tenha que voltar o bispo aqui para D2, a dama volta para C7, mas o Magnus Carlsen preferiu jogar rei em F1, olha que legal, indo para uma abordagem aí mais moderna, né? Deixando realmente o rei aqui seguro e provavelmente vai querer explorar e desenvolver aí a torre pela coluna H. A partida seguiu com dama em C7, torre D1, colocando aí, desenvolvendo a torre. B6, o Ivanchuk abrindo para poder aumentar a atividade do bispo de casas claras. Temos cavalo em E5 aqui pelo Magnus Carlsen. Cavalo por E5, D por E5 e dama por E5. O Ivanchuk aí já está com um peão a mais. No entanto, o Magnus Carlsen vai tentar tem alguma compensação aí com esse peão. Pelo peão a menos. Será que Magnus Carlsen vai conseguir? Vamos dar uma olhada como é que continua. Bispo em F3 atacando a torre. Torre em B8 e aqui H4, um lance ameaçador aí partindo com tudo na ala do rei. Temos dama C7 pelo Ivanchuk, torre H3. Então essa foi a escolha do Magnus Carlsen, deixar o rei em F1 e jogar com a subida de torre. Temos bispo em B7 pelo Ivanchuk. O Ivanchuk precisa ter frieza para aguentar esse ataque agora do Magnus Carlsen, torre em E1. Temos torre de bem D8, brigando aí pela coluna D. Bispo por B7, dama por B7, bispo em D2, de olho nessa belíssima diagonal, na longa diagonal de casas escuras. Temos H6 pelo Ivanchuk e aqui o Magnus Carlsen, cheio de vontade de vencer, faz o lance bispo C3, deixando aí o cavalo em G5. Aqui já começa a agressão, o Ivanchuk calcula aqui e simplesmente faz o lance
o melhor lance da posição, torre de F em E8. Não é hora de querer ganhar esse cavalo aí. Poderia ser muito perigoso capturar o cavalo por conta de H por G5 e o cavalo do Ivanchuk não teria para onde ir, porque senão a dama está indo para H7 com checkmate. Aqui teria que jogar qualquer outra coisa. Torre de F em E8, por exemplo, e depois de G por F6, bispo por F6, bispo por F6, G por F6 e dama C3, por exemplo, seria uma posição maravilhosa para o Magnus Carlsen. Portanto, aqui o Ivanchuk simplesmente segue com torre de F em E8. A partida continua com o rei em G1, colocando aí o rei em segurança, torre D7, o Ivanchuk agora vai brigar pela coluna D. Cavalo em F3, bispo D6, cavalo em E5, bispo por E5 e torre de E em D8. Então o Ivanchuk conseguiu anular aí o ataque do Magnus Carlsen, tá brigando para ter o domínio da coluna D. A partida continuou com bispo C3 e agora dama C7, dama em C1, cavalo E4 e aqui torre em F3. Temos cavalo por C3, dama por C3 e a gente vai entrando então nesse final aí, Ivanchuk com um peão a mais contra Magnus Carlsen. Agora a gente sabe que o Magnus Carlsen tira leite de pedra em finais, né? Então será que o Ivanchuk vai conseguir transformar essa vantagem de um peão? Isso é dificílimo contra qualquer jogador. Imagina contra Magnus Carlsen. A partida seguiu com torre D4, G3, torre de 8 em D7, B3, dama aqui em C6, torre de F em E3, A5, A4, bloqueando tudo aí na ala da dama. Dama D6 triplicando na coluna D, dama C2, dama C6, dama em E2, torre de 7 em D6, dama H5, dama D7. Vejam como o Ivanchuk vai tendo que jogar com muita paciência, muita cautela. O Magnus Carlsen pode ter aí os seus truques. A partida continuou com dama em F3, dama D8 segurando a fileira do fundo, rei em H2, torre D2, a torre na sétima, a torre de 1 em E2 propondo as trocas, torre por E2, dama por E2 e torre D2, conseguindo encaixar aí a torre na sétima horizontal. Dama em E1, H5, torre em F3, G6, dama em E4, torre D4 atacando a dama, dama B7, torre D7 atacando a dama, dama C6, rei aqui em G7. Esse tipo de posição tem que ter muita paciência, muita frieza e muita técnica para conseguir algum progresso pelo fato de apenas ter um peão a mais. Rei em G2 foi jogado torre D6 atacando a dama. Dama B7, dama D7 propondo as trocas, dama em E4 evitando e aqui F6. Pouco a pouco, sempre que dá um respiro, o Ivanchuk consegue ou trazer o rei um pouquinho mais, um peão um pouquinho mais. Torre em E3, E5, rei H2, torre D2, mais uma vez a torre na sétima, torre E2, torre D4 atacando a dama, dama em A8, torre D3 atacando aqui o peão de B3, torre B2 protegendo e agora F5, sempre que dá um tempo o Ivanchuk vai avançando. Temos dama em B8 e agora dama D6 propondo as trocas, dama B7 cheque rei H6, dama C8 tentando entrar. Aqui, provavelmente isso seria perigoso, né? Precisamos evitar esse checkmate. Então aqui dama em F6, evitando o checkmate, dama C7 e agora F4, após se proteger aí dos ataques do Carlsen. O Ivanchuk segue firme, tentando explodir aqui a cobertura do rei do Magnus Carlsen. Temos torre em E2, F por G3 cheque, F por G3 e olha só, Ivanchuk tem um peão passado agora na coluna E, conseguiu converter o peão a mais num peão passado. Olha que legal. E agora um lance preciso e muito bonito aqui do Ivanchuk, o lance E4, imediatamente avançando aí com seu peão passado, o lance que exclama aqui do Ivanchuk, e o Magnus Carlsen não pode capturar esse peão, segue com dama B8, mas se ele tivesse capturado aqui levaria checkmate em poucos lances, com torre D2, rei H3 e dama em F1, por exemplo, levando aí para o checkmate. Então o Magnus Carlsen tem que tomar cuidado nessa posição. Magnus Carlsen segue com dama B8, temos aqui torre por B3, dama em E8 e agora E3 avançando aí o peão. Temos rei G2, torre C3. Vale dizer que nessa hora tá todo mundo quase sem tempo aqui. A partida tem 15 minutos para cada um com 20 segundos de acréscimo por lance. Mas nesse momento aqui a turma já está com 0 no relógio, só ganhando acréscimo mesmo. Temos torre por E3, torre por C4, torre em F3, dama G7, a posição é perigosa. E aqui o Magnus Carlsen faz o lance dama em E3 cheque, rei H7, dama E6, a torre agora está atacada. E aqui é o seguinte, a torre está atacada e existe ameaça de torre F7 ganhando a dama. A posição é perigosa para o Ivanchuk. O Ivanchuk salva a torre com um tempo, com torre C2 cheque e depois de rei H3, rei H6 para não perder a dama. A partida continuou com dama em E3 cheque, rei H7,
Dama em E8, mais uma vez ameaçando aqui torre F7, a posição é perigosa, rei H6, dama em E3, cheque, rei H7, e aqui dama B3, o Magnus Carlsen evita a repetição de lances, apesar aí de estar com peões a menos, já são 2 peões de vantagem aqui para o Ivanchuk, mas o Magnus Carlsen agora ataca a torre do Ivanchuk e ameaça a torre F7. Será que dá para se defender dessas duas ameaças? Ou será que nessa posição o Ivanchuk abandonou? Se você quiser dar pause nessa posição, será que dá para salvar ambas as ameaças? A torre que está ameaçada e a possibilidade aí de torre em F7? E eu espero que você tenha encontrado o lance de arremate aqui do Ivanchuk. Ivanchuk faz um lance, Magnus Carlsen abandona. E o lance é o único lance aqui. Dama D7, o único lance que vence, dama D7 cheque. E aqui, sequência de checkmate forçada, né? O rei não consegue escapar, o peão não adianta avançar, e aí só teria que realmente começar a cobrir aqui com todo mundo, apenas postergando o inevitável. Magnus Carlsen sabe disso, não há mais truques, não há mais tentativas, não há mais nada o que fazer. Magnus Carlsen abandona aí a partida, vitória do gênio ucraniano Vassily Ivanchuk, uma vitória muito bacana, uma partida muito difícil, um final muito difícil. O Magnus Carlsen, vamos dar uma olhada aqui no relatório do chess.com e depois eu volto para comentar algumas coisas, mas vejam só, né? Aqui o ucraniano teve uma precisão melhor, 94,1% de precisão contra 91,8% aí de precisão do Magnus Carlsen. Mas a gente percebe que realmente aqui o Ivanchuk foi ficando cada vez melhor na partida, mas já nos apuros de tempo foi aquela montanha russa. O Magnus Carlsen ficou ganho, depois o Ivanchuk empatou, o Magnus Carlsen ganho de novo, completamente ganho, e aí o Vassily Ivanchuk conseguiu virar. Rafael, você não comentou durante a partida não que o Magnus Carlsen estava ganho, estava mesmo? Bom, vamos lá dar uma olhada, ele estava sim, vamos dar uma olhada aqui onde é que aconteceu isso, né? Mas aqui nessa posição, olha só que coisa. Aqui, a dama em E3 cheque foi jogado pelo Magnus Carlsen, com essa ideia de depois vir para B3, ameaçando a torre F7, ameaçando a torre e tudo mais no futuro, né? Mas aqui tinha um lance vencedor para o Magnus Carlsen, que é o simples lance. Não é tão simples assim, né? Porque você está tirando a cobertura do rei, mas o lance vencedor seria o torre F8. Digo simples porque não é um lance que a gente considera. Com certeza o Magnus Carlsen considerou fazer esse lance, mas teve algum receio, né? Mas aqui o ponto todo é que depois de dama B2, por exemplo, o cheque e rei H3, não tem mais cheque, né? Acabaram-se os cheques e o rei aqui do Ivanchuk está muito exposto e não tem mais o que fazer em relação a isso. As brancas estariam completamente ganhas. Depois aqui de torre F8 pelo Magnus Carlsen. Cheque aqui também não leva a muita coisa, né? Torre C2, simplesmente rei H3 mais uma vez. E não tem mais nada acontecendo. A dama não consegue dar cheque, né? Não tem mais nada acontecendo. Para não levar checkmate, teria que jogar rei em H7 e tá vindo torre F7. Então aqui tinha vitória para o Magnus Carlsen, né? Aqui nessa posição, torre F8 seria o lance vencedor, com a ideia de botar o rei em segurança em H3 na sequência. E isso não aconteceu uma vez só na partida, né? A partida seguiu com dama E3, rei H7, dama E6 e depois de torre C2, cheque e rei H3, rei H6, tudo bem. E aqui, dama em E3 cheque, né? Rei H7, dama em E8 e rei H6. Mais uma vez, o Magnus Carlsen nessa posição vem para o lance dama em E3 e mais uma vez torre F8 seria o lance vencedor com a mesma ideia, com a mesmíssima ideia, né? Aqui não tem cheque, não tem mais nada e o Magnus Carlsen estaria completamente ganho, né? Vitoriosa a posição aqui para as brancas, mas mais uma vez o Magnus Carlsen não agarrou a chance, foi para dama E3, rei H7 e aí dama B3 numa posição aparentemente ganha, né? Aqui ameaçando essas duas coisas, mas o Ivanchuk encontrou o recurso vencedor, né? De uma posição aparentemente perdida, o Vassily Ivanchuk tirou a vitória com dama D7 cheque com sequência de mate. Bonito demais, né? Bonito demais. Quando o tempo tá acabando, tudo pode acontecer. O Vassily Ivanchuk aí jogou bem a partida toda, enquanto todos tinham tempo, o Vassily Ivanchuk ficou melhor, né? Ficou melhor, ganhou peão, jogou muito preciso, aguentou a pressão do Magnus Carlsen, anulou, trocou peça e foi pro final com um peão a mais. E aí no finalzinho a gente viu essa loucura aí, muita emoção. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da partida. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço aí para todos vocês e até a próxima. Valeu!